Então, Bianca, vamos contar aí para o pessoal. Então, a gente já sabe que você é psicóloga, Sim. essa é a sua formação aí de base. E você sempre quis trabalhar com autismo, trabalhar com criança, desde a faculdade? Sempre foi algo que você tinha interesse? Então, eu sempre gostei muito de trabalhar com criança, antes mesmo da faculdade, né? Mas nunca tinha passado pela minha cabeça trabalhar especificamente com o autismo. Eu sempre gostei do público infantil. Aí, na faculdade mesmo, bem no comecinho da graduação, no terceiro semestre, eu tive a oportunidade de trabalhar numa clínica, comecei um estágio numa clínica com atendimento de crianças autistas. A princípio, eu acompanhava os atendimentos, né? E aí eu me encontrei, me apaixonei, comecei a procurar saber mais, a me especializar, e aí terminei a graduação trabalhando com crianças autistas e depois continuei. E aí busquei me especializar cada vez mais. Então não era uma coisa que sempre foi uma ideia, mas quando eu comecei eu não parei mais. Entendi. E nesses trabalhos que você fazia na faculdade, que aí você já vinha desde a faculdade, o que era um pouco do que você fazia lá na clínica? Você acompanhava os atendimentos? Era um trabalho já com terapia ABA? Ou não? Era um trabalho de psicoterapia infantil? Como é que era? Não, era um trabalho com terapia ABA. Eu Ah, acompanhava os atendimentos e aí depois de um tempo eu comecei a ficar responsável pelos atendimentos, né? Ia fazer orientação de pais, enfim. E era terapia ABA, né? Era uma clínica multidisciplinar, então tinham vários atendimentos, vários profissionais diferentes, e eu ficava na área da psicologia, né? Da psicoterapia ABA. legal, legal, bacana. E dentro da faculdade você teve muito contato com a análise do comportamento ou não tanto? Como é que foi isso para você na sua formação? Tive, tive. Na minha graduação eu tive bastante disciplinas voltadas para análise do comportamento. Ah, legal. E, qual cidade que você tá, Bianca? São Paulo. São Paulo, tá? Capital? Isso. Tá, legal. E aí você então já desde a faculdade você já viu, não, quero trabalhar com isso aqui, é para cá que eu vou, é para É, esse caminho aqui que eu vou me firmar. Você teve um público, teve, né, e tem até hoje um público menor, de mais pequenininhos, ou tá chegando cada vez é, é, crianças também maiores? Como que é o seu público-alvo aí de atendimento? olha, eu tive um público sempre muito diverso, porque eu tinha uma demanda muito grande onde eu trabalhava. Então, eu atendi desde bebezinhos de 1 ano e 2 meses até jovens de 18 anos, né? Grande maioria bebês, né? 2 aninhos, 3 aninhos, mas eu tinha também um público de 6, 7, de 11, né? E hoje é um público bem variado. Eu percebo que cada vez mais tem chegado crianças mais novas, que é ótimo, né? Sim. Porque a gente está começando a ter um diagnóstico mais precoce, né? Então eu tenho recebido cada vez mais bebezinhos mesmo, de 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, né? Mas Uhum, ainda tenho crianças de 8, 10 anos que chegam e nunca fizeram terapia. Então uhum. é bem diverso. Sim, é um desafio, né? Trabalhar com um público tão diverso assim, principalmente você pegar uma criança de 8, 9 anos, que nunca fez terapia, né? E que às vezes também vão ter demandas totalmente diversas. Sim. E como que. E foi por causa dessa clínica que você resolveu seguir, assim, para fazer uma especialização em análise do comportamento? Como que foi isso? Porque você poderia ter trilhado diversos caminhos, né? E também você poderia ter falado assim: ah, mas eu tô trabalhando aqui, eu já sou psicóloga, não necessariamente preciso fazer uma especialização, já tô na área ali, você já tinha uma experiência ali grande, às vezes até maior do que pessoas que já eram formadas, mas que não tinham experiência, eu imagino isso, mas que não tinham experiência especificamente com autismo. Como que foi? Assim, você já pensou, falou assim, não,
Você já logo terminou a faculdade, já foi fazer, já veio fazer a especialização aqui com a gente. Como é que foi esse seu trilhar? Porque quando a gente termina a faculdade, ainda mais num curso tão amplo como a psicologia, você poderia ter seguido assim para diversos caminhos, né? Então tem gente que vai ali fazer, mesmo que você trabalhasse com criança, mas mesmo dentro do público infantil, você poderia ter ido para neuro, fazer uma pós em neuro, fazer ali diversos caminhos. E você já foi ali certeira para ali se especializar em terapia ABA. Então, como que foi? Qual que era ali o seu raciocínio por detrás? O que você pensava ali? Então, como eu já tinha essa vivência com a aba, né? E já na graduação eu tive muito. Eu me identifiquei muito com a análise do comportamento, né? Então, durante os atendimentos, durante a experiência que eu tive bons resultados com a aba, né? Me identifiquei muito com o trabalho e acredito muito na ciência aba, né? Eu acho que quando ela é bem feita, da forma que tem que ser feita, ela é muito maravilhosa, né? Eu acho que a aba ela abrange muita coisa dentro do autismo ou de qualquer outro transtorno do neurodesenvolvimento, né? Mas eu acho que você consegue trabalhar de uma forma muito ampla. Eu vejo que algumas pessoas ainda têm uma ideia da aba como se fosse uma ciência muito engessada. E hoje em Uhum. dia eu não vejo mais por esse lado, né? Eu acho que você tem diversas possibilidades de trabalhar pela aba, mas de uma forma um pouco mais natural, né? De uma forma que não seja tão mecânica. Então eu gosto muito da forma que a aba propõe as intervenções, né? Da forma como ela olha para cada criança de forma individual. Então, desde você fazer uma avaliação e fazer um planejamento para a criança de acordo com a necessidade daquela criança, e não só num estímulo, em ensinar algo novo, ensinar uma nova habilidade, né? Mas também focar no que está atrapalhando. Né? Não só em aprender, mas também o que você precisa eliminar no comportamento daquela criança que pode estar prejudicando. Então, desde o começo, eu sempre me dei muito bem com a aba, então eu não pensei duas vezes. Quando eu terminei a graduação, eu já tinha muita experiência, já sabia trabalhar pela aba, mas eu queria ter a certificação, porque eu sei que às vezes é importante. Até mesmo para as famílias, quando chegam, né, elas buscam por um profissional qualificado e tem que buscar, então eu decidi fazer por isso, né? E eu gosto muito de estudar. Mesmo que eu já saiba, eu gosto de ir atrás, porque eu acho que sempre tem algo novo para a gente aprender. Então, por isso que eu decidi já sair da graduação e já iniciar numa pós-graduação para aprender coisas novas e, enfim. Sim, e com certeza, porque assim, foi um tempo que está sendo tempo que eu acho que você já terminou ou você ainda está cursando? Já terminei. Não, já Já terminei. terminou. Eu acho que, mas foi um tempo em que você também pôde se dedicar só a estudar aquilo, né? Porque dentro da psicologia, enquanto você estava na faculdade, você tinha ali que se dividir em diversas disciplinas. E aí, quando você está numa especialização, justamente a ideia é essa, né? Que você possa focar e olhar apenas para aquilo. E ampliar o seu. É como se pegasse um microscópio, né? Não, agora eu vou olhar só para isso aqui e É, aí eu vou ampliar meu leque. Claro que toda aquela parte inicial de princípios, você já tinha essa base, de behaviorismo, você já tinha essa base, mas também com um olhar. Às vezes, assim, cada vez que a gente, não sei se você sente isso, assim, já que você gosta de estudar, mas cada vez que você lê uma coisa, você vê uma aula, mesmo que de um tema que você já saiba, às vezes eu, pelo menos, fico com aquela sensação: nossa, eu não tinha pensado nesse aspecto, nossa, me vem um insight novo. Que eu passo a construir com base em algo que eu já sabia, mas às vezes não tinha dado aquele clique em determinado ponto, olhar sobre determinada ótica. Então, assim, também é bom por isso, né? Porque você passa a ver sobre determinada ótica, porque são outros professores, são outras, tá inserido em outro contexto. Então é diferente. E eu acho assim que a parte também ali de procedimentos, aí você já provavelmente fez outras conexões, porque aquilo que eu já faço na minha prática, que eu já faço, já vejo aquilo, já tô todo dia em contato com aquilo,
mas você está o tempo inteiro fazendo essa conexão de teoria e prática, teoria e prática. Então, eu acho que também é importante, é igual você falou, com certeza também a certificação é importante, porque você teve uma oportunidade de, desde a faculdade, ter uma experiência em trabalhar, mas outras pessoas não tiveram. Sim. Então, você teve mais disciplinas de análise do comportamento, mas você pode ter outros profissionais que cursaram psicologia e não tiveram, porque já que a grade ela não é padrão, né, no Brasil inteiro. É, Então, às vezes, você vai pegar uma faculdade que às vezes alguém vai ter tido mais disciplinas de psicanálise, outros mais de Gestalt, sei lá, às vezes porque o coordenador do curso é da Gestalt ou é da Psicanálise, acontece muito isso, né? acontece. E aí, às vezes, acaba dando um enfoque maior naquela disciplina. Então, eu acho que é importante de vir para nivelar todo mundo que fez aquela especialização, passou por uma mesma formação e a gente sabe que aquelas disciplinas, que aqueles conteúdos foram dados e o quanto aquilo é importante para você, né? Até porque hoje provavelmente você é cobrado em termos de você tem mesmo essa formação, às vezes até para fins de planos de saúde, e tem toda essa parte, toda essa questão, né? Hoje está sendo cada vez mais pedido e cobrado isso dos profissionais, independente da graduação de base deles, né? Então a gente vê isso. E, e teve assim, o que você viu algo assim que de diferente na pós que você achou que, nossa, isso aqui realmente não tinha pensado por esse lado, novas visões que a gente vai dando, que a gente vai pensando. Não sei se você tem esses momentos quando você está estudando, Muitos. que Eu às tive vezes a gente até ri. bastante. Eu tive bastante isso e ainda tenho, né? Até porque eu tive experiências, eu tive durante muito tempo da graduação, né? Então eu já vi de tudo um pouco. Já vi coisas muito erradas, já vi coisas muito boas, né? Então, por isso que eu quis mesmo fazer a pós, quando eu terminei, para trabalhar da forma que eu julgo correta, né? Uhum, Então, assim, quando você vê de tudo, é bom porque você aprende o certo, mas você aprende também o que você não tem que fazer, né? sim. E a pós me trouxe muito isso, de falar, nossa, isso eu não sabia, isso estava errado, isso eu posso melhorar, né? Então, por isso que eu gosto de sempre estar buscando, porque eu acho que sempre tem coisas novas para você aprender, principalmente quando você está lidando com crianças, com um transtorno que ainda tem muito para ser descoberto, né? Eu acho que é sempre importante você estar se atualizando, né? Então, como eu já na graduação tive essa experiência muito grande, de demanda muito grande, muitas crianças, de idades muito diversificadas, né? Então, eu vejo muita coisa que eu falo, nossa, isso teria sido muito bom naquela Sim. época, Sim. né? Então, hoje eu me sinto muito mais segura, muito mais preparada, depois de ter iniciado esse estudo, né, do que eu estava antes. Mesmo com toda a experiência, hoje eu me sinto muito mais preparada. E tenho certeza que daqui 1 ano eu vou estar mais preparada ainda. Eu acho que é sempre uma construção. Sim. E você teve, assim, experiências, assim, de viver, às vezes, que eu acho que isso acontece muito, mas eu não sei se você teve essa experiência de, às vezes, tá num lugar, ter um supervisor, ter uma pessoa que já tem mais tempo de formado e que, às vezes, a pessoa tá aplicando um procedimento de maneira errada, tá fazendo alguma coisa de maneira errada, tá fazendo orientação de outras pessoas de uma maneira errada. E aí a gente se vê numa situação muito difícil, num dilema ético, que até a gente discute muito sobre isso. Nas práticas supervisionadas, a gente fala muito desses dilemas éticos que a gente é colocado, de ver que tem uma conduta que não é a que você faria. Às vezes a gente não quer nem usar a palavra, você tá errado. Mas às vezes a gente fala assim, olha, eu faria de uma maneira diferente, eu faria de tal, eu seguiria tal caminho. Você se viu assim na sua prática, assim, nessas situações, desses dilemas, e aí, às vezes até como que você ia ficar perante os pais? Você se viu assim nessas situações difíceis?
Sim, eu passei muito por essas situações difíceis, na minha época de estagiária mesmo. Então era difícil me posicionar, porque aí tinha aquela coisa de ser estagiária e de ter uma Sim. supervisora que já era formada, com muita experiência, né? Então você fica naquela, falo, não falo, será que é o meu lugar de fala? Enfim. Hoje, depois de formada e agora fazendo a pós, eu prezo muito por ter essa independência no meu trabalho, né? De poder fazer da forma que eu acho correta. E não de simplesmente se adaptar a um modelo que não é o que eu aprendi que é o certo, né? Então, hoje eu prezo por isso, por estar em um lugar que faz um trabalho da forma que tem que ser feito, né? Com respeito às crianças, com respeito às famílias, enfim, com supervisão adequada, né? Hoje eu me dou ao luxo, vamos dizer assim, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que acabam se submetendo a situações assim como você descreveu, e que precisa trabalhar, porque acaba não tendo uma voz ativa para falar, né? E infelizmente ainda existem muitos lugares que trabalham de forma errada com o ABA, Sim. né? Que Mesmo as fazem coisas pessoas que não. tendo as Sim. qualificações, mas assim, a gente vê muito, né? Você deve receber, por exemplo, muitas crianças que vieram de outros atendimentos. Sim, sim, de atendimentos onde o planejamento terapêutico era o mesmo para várias crianças, né? Já recebi muito. Então a gente ainda vê muita coisa errada. Por isso que eu acho importante estar sempre buscando informação para que a gente possa também passar essa informação de qualidade, né? Porque a gente recebe famílias muito desamparadas, famílias que acabaram de receber um diagnóstico, né? Então não tem informação, não sabe o que buscar, onde buscar, o que esperar, né? Então acaba caindo em mãos erradas. E quem paga por isso é a criança, né? Eu costumo falar que o resultado da terapia, o resultado da aba, de uma intervenção bem feita da aba, não é meu, é da criança. Quem tem resultado não sou eu. Eu quero que a criança tenha resultado. E eu acho que qualquer profissional que fizer uma intervenção bem feita vai conseguir alcançar isso, né? Então, eu recebi já muito, não só na terapia, mas médicos também, que às vezes são insensíveis, que às vezes não dão diagnóstico. A gente ainda tem muita dificuldade em receber os diagnósticos de crianças mais novas. E aí, famílias que dependem de um convênio médico têm muita dificuldade em iniciar a terapia, né? E tempo é desenvolvimento para as crianças, né? Então, é uma coisa que a gente não pode perder. Mas, infelizmente, ainda existe muita coisa errada e as pessoas, nem todo mundo tem a informação necessária para saber o que buscar e o que questionar, enfim. E é tão engraçado, né, que como a gente vive nesse mundo, estudando e tudo, a gente acha que todo mundo sabe aquilo, né? Eu falo que é a maldição do conhecimento. A gente acha, assim, que é tão óbvio. Nossa, mas isso é tão óbvio. Tipo, todo mundo sabe, né? Ah, todo mundo sabe. Você sabe isso, fulano sabe, todo mundo sabe. Só que aí, quando você começa a ver que as pessoas, na verdade, elas não sabem, aí você começa a ver o quanto que o buraco de formação, ele é mais embaixo. E aí a gente fala assim, gente, mas peraí, você não sabe isso? Aí você começa a rever toda a formação daquele profissional, né? Você fala assim, mas então essa pessoa não recebeu esse treinamento adequado, e o tanto que esse papel de formar as pessoas, de informar, né? E o meu ali, enquanto formação de pessoas numa especialização, uns cursos, e o de vocês de formação de colegas, de estagiários, de pais, o quanto que isso é importante. E às vezes a gente acha assim, ah, isso eu não preciso falar, isso eu não preciso explicar, isso eu não preciso ensinar. Ah, porque fulano sabe, né? Ou às vezes até porque a gente se sente assim, ah, eu não quero ser chata, né? De ficar falando, de ficar parece que eu tô querendo me gabar. Só que assim, a gente vê principalmente entre colegas o quanto que muitas vezes as pessoas não sabem aquilo. Porque às vezes, assim, você vai pegar um colega que você teve uma formação, às vezes a pessoa tem até a mesma titulação que você, mas ela teve um processo de formação e você teve outro. E aí a gente começa a ver aí pelas atitudes da pessoa e como ela age na sua intervenção, na sua prática, aí a gente começa a ver o quanto que a formação foi diferente, né? O quanto que pelas atitudes dela, o tanto que é diferente, o quanto que às vezes isso vai causar um dano, vai causar um prejuízo muito grande para as famílias.
E aí a gente se vê, né, nesse dilema ético, e aí a gente tem que ali, mas ao mesmo tempo, o nosso dever para com a criança e para com a família, ele é maior. E aí a gente fica assim numa situação muito difícil. Por exemplo, você já recebeu ali famílias que tinham, você até falou ali no início, porque as pessoas tinham muito preconceito com análise de comportamento, com terapia ABA. Você já recebeu famílias reticentes que falavam assim, ai, olha, eu não gosto desse tal de ABA, desse negócio dessa terapia. Às vezes vieram traumatizadas de um processo de pessoas que seguravam a criança, faziam procedimentos que não são coisas que a gente faz mais, que não são coisas... Na verdade, eu e você nunca fizemos, né? Quem fez são pessoas já mais antigas, mas na verdade não antigas, porque eu já tive esse serviço sendo prestado com o meu próprio filho, desses procedimentos que eu já até contei pra vocês, esses procedimentos de segurar, de colocar o pé em cima, que são coisas que a gente sempre fala, gente, a gente não faz isso, não é esse o caminho. Você já teve esses casos assim? E como que você lidou? Eu já tive muitas famílias que chegaram assim muito resistentes ao ABA, e não só ao ABA, mas à terapia em si, a deixar a criança sozinha dentro da sala com a gente, né? Já recebi crianças que foram agredidas em terapia, na escola. Então é difícil ganhar a confiança dessa família e a gente entende, né? E já recebi muitas famílias falando assim, mas eu não quero o ABA, eu quero o Denver. Certo. Falou, ótimo. Mas o Denver é um pouquinho do ABA, né? O Denver, ele é uma perninha ali do ABA. E eu acho o Denver ótimo, né? Tanto que eu sou muito a favor de um ABA mais naturalista. Certo. Eu acho que a gente tem que olhar muito para a criança, né? O que aquela criança aceita, o que aquela criança está preparada nesse momento, né? Então, eu já recebi sim. Eu acho que o acolhimento à família faz toda a diferença nessas situações, né? Então é importante que você passe uma confiança para a família, explique como é o seu trabalho, o que vai ser feito, o que não vai ser feito. Então, olha, aqui isso não vai acontecer e não deve acontecer aqui nem em lugar nenhum, né? Eu acho que parte muito desse princípio. Não só com as famílias que chegam com algum trauma, com alguma experiência ruim, né? Mas acho que com toda a família, porque a terapia é um processo, principalmente a ABA, é um processo que você tem que fazer em conjunto com a família, né? Então é muito importante que vocês estejam alinhados, é muito importante que a família saiba de tudo que está acontecendo, de tudo que está sendo feito e que ela faça também, né? Então eu acho que o acolhimento à família, assim, é o principal, é você conversar, é você apresentar o que está sendo feito, passar segurança para a família, né? Eu costumo sempre explicar o que pode vir a acontecer, né? Então, crianças que são muito agitadas, ou até mesmo muito bebês, no primeiro atendimento, né? Eu sempre aviso, olha, hoje é o primeiro dia, pode ser que chore, mas tá tudo bem, é porque é um ambiente novo, né? Se precisar, eu te chamo para entrar na sala, né? Eu sempre prefiro tentar entrar com a criança sozinha, para que ela possa já começar a se acostumar nesse ambiente comigo, né? Mas em último caso, a família entra assim na sala, né? Porque eu acho que o objetivo não é fazer a criança sofrer, não é fazer a criança pegar aversão àquele ambiente, e nem a família, porque é difícil para a criança ficar chorando dentro da sala e é difícil para a família que está lá de fora ouvir, né? Então eu acho que esse não é o caminho. Terapeuta também, não é uma Também. situação confortável. E você fala, nossa, o que será que a família está pensando, né? Ouvindo a criança chorar desse jeito, e às vezes não está acontecendo nada, mas é primeiro dia, tá nervoso, o pai, a mãe tá lá fora, né? Então, assim, é super compreensível. Então, eu acho que parte desse princípio de ser sempre muito aberto com a família, ouvir o que a família tem a dizer e explicar como que é feito o procedimento e como que não é feito o procedimento, né? Porque eu acho que é muito importante a família saber o que não faz parte da aba, né? Até no futuro, pode ser que eu não atenda mais essa criança, mas eu quero que essa família saia daqui sabendo o que ela não pode aceitar, o que não faz parte da aba. Uhum. Perfeito. Acho que essa forma de exemplificar o que é aba e o que não é aba é perfeito. Acho que é maravilhoso, porque justamente você está preparando essa família para, independente se hoje você é a terapeuta dela, mas amanhã você não é, para que ela saiba o que esperar e o que se tem, que às vezes cai nessa. A gente acha que todos os pais, por causa das redes sociais, das informações,
Eles sabem, mas muitas vezes eles não sabem. E a gente também não sabe, às vezes, o nível de qualidade dessa informação. Às vezes vão ter informações precisas, mas vão ter informações que vão ser imprecisas. Então, a gente também não pode sair achando que todo mundo vai saber o que é tudo, né? Só porque a gente vive ali, porque às vezes a gente vive dentro da bolha, né? Da nossa própria bolha de terapia ABA, de autismo, a gente sabe que todo mundo sabe o que é isso, só que não. Então é importante a gente ter esse cuidado. Eu acho que ter esse, infelizmente, tem. Felizmente, cada vez mais nós estamos tendo mais profissionais terapeutas ABA. Nós estamos tendo mais especializações, mais cursos, só que aí existe o contraponto, porque nós também vamos ter mais profissionais que não estão capacitados, que vão fazer uma intervenção que não é de qualidade, né? Então, a gente tem esse contraponto também dentro da área. Então, acho que vai acontecer um processo, já deve estar acontecendo, de receber cada vez mais, os pais receberem mais diagnóstico. Com isso, mais médicos também estão se conscientizando e estão aprendendo que eles precisam recomendar terapia ABA. Eles estão fazendo isso, essas pessoas estão sendo encaminhadas para terapia ABA, só que o grande problema está sendo terapia ABA de qualidade. Acho que esse tem sido hoje o grande desafio da área, você ter terapia ABA de qualidade. Então, isso vai muito do profissional que ele vai pegar. Por quê? Você vai ter, aí como em toda profissão, você vai ter aí dentistas e dentistas, médicos e médicos. Então você vai ter um médico, um dentista que vai esquecer um pedaço de algodão dentro do dente da pessoa e aquilo vai causar um problema gigantesco. Então você vai ter terapeutas ABA que vai ter condutas que às vezes ele foi treinado dessa forma, ou ele não foi treinado, ele não recebeu o treinamento e aí ele faz. Então, assim, vão ter pessoas que vão falar que estão fazendo terapia ABA, e aí a gente cai nesse problema dos métodos terapêuticos, que aí o Denver entra nele, que não é que o Denver é um problema, mas a pessoa precisa deixar claro para o pai qual o tipo de serviço que ele está prestando. Que o problema não é do Denver, o problema é do profissional que às vezes não pontua qual tipo de serviço ele está prestando. Porque às vezes ele está com uma criança de 6 anos e ele está falando que ele está fazendo Denver, sendo que a própria recomendação do Denver é até os 4 anos. Então, assim, aí a gente começa a ter esses problemas de formação de pessoas e de prestação de serviço para as pessoas. Até as pessoas estão perguntando aqui, Bianca, vamos até falar, por exemplo, o que não faz parte da terapia ABA, né? Vamos falar, gente, o que acontece? Eu vou falar um pouquinho, e aí, Bianca, você pode contar pra gente como que é a prestação de serviço que você faz na sua clínica, do momento que você recebe essa criança. Mas só para eu dar uma pincelada geral, o que acontece, gente? A terapia ABA, quando você recebe uma criança, a terapia ABA, ela passa por um processo de avaliação individualizado. Então, às vezes, esse profissional vai utilizar algum protocolo de avaliação ou não. Às vezes, essa clínica criou uma forma de avaliação, mas baseada na terapia ABA. O que seria baseada na terapia ABA? Pegar uma avaliação. Olha, ela vai analisar tudo como um comportamento. Então, ela vai olhar para a parte da criança de comportamento de independência e autonomia. Ela não vai olhar só para a parte de comportamento no sentido de problemas de comportamento que ela tem. Essa criança, ela chora. Não, ela não vai olhar para isso. Ela vai olhar para a linguagem. Por quê? Falar é um comportamento, escrever é um comportamento, escovar o dente é um comportamento, tomar banho é um comportamento. Então, ela vai ter uma visão
ampla dessa criança, olhando cada comportamento de maneira individualizada e fazendo um levantamento de tudo que essa criança sabe e tudo que essa criança não sabe. Então, esse processo de terapia ABA passa primeiro por esse levantamento das habilidades que ela sabe e as habilidades que ela não sabe, para daí que sejam elaborados objetivos de ensino para essa criança, que é, olha, vamos colocar aqui o que nós vamos ensinar para ela. Nós vamos ensinar isso, isso e isso. Nesse primeiro momento, sei lá, às vezes a gente vai colocar metas aí para 3 meses, para 6 meses, e aí a gente vai organizar esse processo. Desses objetivos de ensino, a gente vai elaborar os programas de ensino, que é o como que eu vou ensinar essa criança? Qual que é a melhor forma de eu ensinar ela? Então, existem alguns procedimentos dentro da análise do comportamento. Então, por exemplo, você quer ensinar ela a escovar os dentes. Então, chegou-se à conclusão que esse é um bom momento agora para a gente ensinar ela a escovar os dentes. Vamos fazer um procedimento para ela aprender a escovar os dentes? A gente pode fazer a utilização, por exemplo, de um procedimento que chama encadeamento para ensinar ela. Então, a gente pega e elabora um procedimento que ele é individualizado para ela, que só serve para Maria. Não serve para o Pedro. Aquele procedimento que a gente elaborou para o Pedro não serve para o Pedro. Não serve para Maria, só serve para o Pedro. Então, a gente vai ocorrer a aplicação desses programas de ensino de maneira intensiva, e vão ser coletados dados, porque todas as decisões da análise do comportamento aplicada são baseadas em dados. Vai ser feito o acompanhamento desses dados. Olha, ela aprendeu, ela não aprendeu. Vamos mudar os estímulos? Vamos mudar o programa? Então, o profissional vai fazendo esses ajustes. E aí, alguém que perguntou, eu pensava que na aba os pais entravam para ver e aprender sobre a intervenção. Sim, o treinamento de pais faz parte da terapia aba, sim. Mas, às vezes, o que a Bianca citou aqui no início, que no início, quando eu estou conhecendo a criança, às vezes eu gosto de entrar com ela sem a presença dos pais. Tudo isso é organizado conforme a necessidade da criança naquele momento. Então, com certeza, pode ser que em algum momento, né, Bianca, você pegou aquele pai e falou assim, não, hoje eu quero que você participe da sessão, ou você vai estar em algumas sessões agora porque eu quero te treinar, por exemplo, a você ensinar a sua criança a pedir o que ela quer. Você vai fazer um treino de mando e vai ensinar a mãe esse treino de mando, esse treino de pedido. E aí você vai trazer a mãe. Então, assim, cada caso é individualizado, não tem uma fórmula padrão. Não tem pai ou tem pai na sessão, né? Então, dei uma resumida. Conta pra gente, então, como que é o trabalho, como que é a sua prestação de serviço quando os pais te procuram para a terapia ABA, para diagnósticos ou suspeitas de autismo. Tá. Só complementando essa sua fase no final, tem uma coisa que é muito comum de acontecer, né, dos pais entrarem ou não na sessão, é um comportamento que acontece só com o pai ou com a mãe e não acontece na terapia, não acontece na escola, não acontece em lugar nenhum, né? Então, é um caso que é importante a gente, às vezes, colocar o pai e a mãe dentro da sala para analisar esse comportamento, né? Por que está acontecendo na presença do pai e da mãe e em outra não, né? Então, é o que você falou, vai muito de cada criança. Durante a terapia, às vezes, o pai ou a mãe é um reforçador que acaba tirando o foco daquela criança da habilidade que eu estou tentando ensinar, né? Então, por isso que tem que ser analisado com muito cuidado quando esses pais acompanham ou não a sessão. E aí, falando sobre o trabalho que eu ofereço hoje, eu trabalho numa clínica onde, quando a família chega, é feito primeiro uma anamnese com a família, de coleta de dados mesmo, né? De gravidez, toda a vida anterior dessa criança, de escola, medicamentos, o acompanhamento que ela já teve, como que foi o desenvolvimento dessa criança, qual é a queixa que a família traz, né? Depois dessa anamnese, aí a criança começa uma avaliação. Eu utilizo o VB-MAP ou o checklist Denver. Trabalho com essas duas avaliações, aí depende da criança, do que eu observo, do que eu acho mais pertinente naquele momento. Quando essa avaliação é finalizada, aí é feita uma reunião com os pais para apresentar os resultados dessa avaliação e já apresentar a intervenção. Então, quando a avaliação termina, a gente tem um resultado de quais habilidades estão em déficit, o que aquela criança precisa aprender, o que aquela criança está em atraso. Então, olha, é esperado que com essa idade ela já estivesse fazendo isso e ainda não está, né? E uma coisa que eu também acho muito importante da ABA, que eu já vi muito ser deixada para trás nos planos de intervenção, são as barreiras que aquela criança apresenta, né?
Então, é muito comum, eu vejo muito plano de intervenção em habilidades, então vou ensinar, vou ensinar, vou ensinar, mas você não para olhar no que está prejudicando. E aí aquela criança não evolui porque tem um comportamento que está ali atrapalhando, não deixa ela aprender e você não está focando naquilo. Então, às vezes, é Perfeito. melhor você dar um passinho para trás para poder dar dois para frente do que dar um para frente e dois para trás, né? Sim, Então, dá uma pausa. Olha, agora eu não vou conseguir ensinar algo para essa criança porque este comportamento está me impedindo. É um comportamento que está muito forte, né? Então, essa criança não vai conseguir aprender. Seja comportamento de birra, comportamento autoestimulatório. Eu tive muitas crianças que não conseguiam aprender porque tinha uma questão sensorial muito forte, né? De fazer movimentos com as mãos, de colocar as coisas na boca, de se beliscar, enfim, não tinha como focar. Né? E essa criança não adianta eu querer ensinar alguma coisa para ela, porque ela não vai aprender se eu não trabalhar primeiro este comportamento. Então, é isso que eu acho que é tão bom na aba. É você conseguir olhar para tudo que aquela criança te traz. É você avaliar tudo daquela criança. E é o que você falou, o que eu avaliei da Maria, é só da Maria, acabou. O Pedro, eu tenho que fazer tudo de novo. Né? Porque não necessariamente o Pedro vai apresentar as mesmas necessidades da Maria, né? Muito pelo contrário, isso nunca acontece de ser a mesma coisa, é sempre diferente, né? Então hoje é assim que funciona. Depois que a gente apresenta esses resultados para os pais, a gente começa uma intervenção da equipe. Eu trabalho com uma equipe onde tem psicólogo, tem fono, tem TO, integração sensorial, tem neuropediatra, tem nutricionista, musicoterapeuta. Então é uma equipe bem completa. E aí, depois da avaliação, a gente monta essa intervenção da equipe inteira e aí começa a intervenção com a criança. E aí, de tempos em tempos, depende da criança, depende do que foi avaliado, a gente faz essa reavaliação e mudança dos planejamentos. tá. E aí, então, quando é feita esse planejamento, é feito no geral para todos os profissionais, de uma maneira multidisciplinar, mas eu brinco que é transdisciplinar, né? Porque acaba que uma área entra na outra e vocês vão trabalhando os mesmos objetivos de ensino. Tem crianças que cada profissional faz a sua avaliação, né? Então a criança vai passar com a psico, com a TO, cada profissional vai fazer a sua avaliação, e aí no final a gente tem a reunião com a família e a gente tem uma reunião de equipe para discutir o que as avaliações mostraram e qual vai ser o caminho que a gente vai seguir com aquela criança, né? Então a gente discute isso todo mundo junto, para que todo mundo possa não seguir o mesmo, que é o que você falou, são especialidades diferentes, mas a gente precisa estar falando a mesma língua, né? A gente precisa trabalhar ali. Não adianta eu querer ensinar uma coisa que essa criança não tem pré-requisito para fazer, né? E enquanto a outra terapeuta não está trabalhando isso. Então a gente precisa ter em mente, eu tenho um objetivo final, mas antes de chegar nesse objetivo final, eu tenho alguns degraus para subir. Essa criança tem que passar por alguns pré-requisitos, né? Então a gente deixa isso muito claro para a equipe, o que tem que ser trabalhado para chegar no objetivo final. Que é uma das coisas que a terapia ABA faz tão bem, né? Que é essa divisão de microcomportamentos, de cada etapa, essa visão de cada coisa ser um comportamento e essa separação, igual você falou, essa necessidade de a gente ver dois cenários dentro da criança: aquisição de habilidades e problemas de comportamento. Então, a gente ter essa ideia de que o nosso principal trabalho é ensinar novas habilidades. Esse é o nosso principal trabalho. Porém, a gente também é bem comum que essas crianças com atraso no desenvolvimento tenham muitos problemas de comportamento. E aí a gente vai precisar fazer um equilíbrio entre ensino de novas habilidades e trabalhar esses problemas de comportamento. E não tem como trabalhar problema de comportamento sem utilizar a análise do comportamento aplicada. Sem fazer... E o que a gente faz, para as pessoas que não sabem, o que a gente faz dentro da análise do comportamento aplicada, dentro da terapia ABA para problemas de comportamento? A gente analisa, faz análises funcionais. Então, a gente olha para esse ambiente e vê o que está reforçando esse comportamento, que está fazendo com que ele continue acontecendo. Qual que é a função do comportamento? Então, a gente vai fazer avaliações, que a gente chama de avaliação funcional, e aí tem diversos métodos da gente fazer isso.
para que a gente descubra essa função, descubra o que está mantendo esse comportamento. Porque se esse comportamento problema está acontecendo, é porque tem alguma coisa no ambiente que está mantendo ele, fazendo com que ele continue acontecendo. E aí foi o que você colocou, que muitas vezes os profissionais trabalham a parte das habilidades, mas esquecem a parte dos problemas de comportamento. E aí, justamente, é quando acontece de, eu não tô conseguindo aplicar o programa de ensino, ele só tá chorando, ele só tá fazendo tal coisa. Então, a gente precisa analisar, ver qual que é o problema desse comportamento. É porque ele tá querendo fugir, ou se, né, escapar, ou se esquivar da demanda, é problema de comportamento de fuga e esquiva. Se for, vamos fazer um plano de intervenção comportamental para esse problema de comportamento de fuga e esquiva. Então, é olhar para a função do comportamento e não para a forma do comportamento. Às vezes as pessoas olham só, não, porque ele está batendo nas pessoas. E para a pessoa, o mais importante é ele estar batendo na pessoa. Essa parte é a mais importante. E não a parte da função. Exatamente. E não a parte da função do comportamento. Não, mas se ele está batendo por quê? O que está acontecendo nesse ambiente que está mantendo esse comportamento, fazendo com que ele continue acontecendo? Porque se ele está acontecendo, gente, é porque ele está sendo reforçado. Então, a gente tem que ter esse olhar dessas duas formas para o ensino das novas habilidades, mas para entender a função do comportamento. E não tem como a gente tratar, a gente fazer nada com relação a comportamento se a gente não fizer análise funcional. Por isso que o conhecimento em análise de comportamento, ele é fundamental e, assim, um conhecimento que seja focado dentro dessa visão de análise funcional para essa população com atrasos no desenvolvimento. Que, assim, por mais que a análise funcional ela seja um só, seja para um profissional que está trabalhando na clínica, um psicólogo que está trabalhando como analista do comportamento clínico, e ele está trabalhando, por exemplo, com um cliente que tem fobia de avião, e ele vai lá utilizar da análise do comportamento para tratar disso. Mas as aplicações da ciência, elas são diferentes. Então, por isso que a gente tem que ter profissionais que sejam especialistas com essa população. Mesmo que às vezes, olha, sim, ele é um analista de comportamento, mas ele teve uma formação voltada, de repente, para a clínica, para trabalhar com adulto, para trabalhar num formato mais psicoterápico. Enquanto dentro da análise de comportamento voltada para os atrasos no desenvolvimento, a gente tem outro enfoque, a gente tem outro olhar, outra metodologia de trabalho, embora a ciência seja a mesma, mas a aplicação dessa ciência, ela é diferente. Então, é importante a gente ter isso bem claro. A Denise perguntou quantas sessões normalmente se faz essa avaliação de levantamento de dados? Depende, né? Depende muito da criança, né? Se você tem uma criança que é mais resistente, que tem muitos problemas de comportamento, é o que eu falei, às vezes é melhor você dar um passinho para trás, né? Demorar um pouquinho mais, mas ganhar um controle instrucional daquela criança, né? Do que perder e essa criança chegar na porta da sua sala e não querer entrar de jeito nenhum. Porque aí você corre o risco de fazer uma avaliação e pontuar que a criança não sabe uma coisa que ela sabe, ela só não quer fazer, né? Ela não tá afim, ela não tá num dia bom. Então, é o que você falou, a ciência muda porque é um olhar que você tem que ter muito clínico de saber assim, eu vou testar de novo, porque ele sabe fazer isso, mas hoje não é um dia bom, hoje ele não quer, né? Porque assim, eu acho que a avaliação é um momento muito crucial. É sempre melhor você passar por algo, refazer algo que a criança já sabe, do que deixar para trás, né? E não ensinar. Mas também, eu acho que a avaliação tem que ser muito bem feita, porque senão você acaba perdendo tempo fazendo uma intervenção de coisas que a criança já sabe, enquanto tem comportamentos que precisam de intervenção e que vão só se fortalecendo cada vez mais, né? Então, eu acho que é muito importante ter esse olhar de saber qual é o momento que aquela criança está, né? Então, o que essa criança de fato sabe? Então, depende muito. Tem crianças que funcionam super bem e que aceitam demanda muito fácil, então você consegue ir mais rápido naquela avaliação. Depende do atraso daquela criança. Então, a avaliação ela tem níveis, né? Você pode parar ali no nível 1, você pode avançar até o último nível, né? Então, isso também vai influenciar muito em quanto tempo você vai levar para avaliação. Então depende, não tem como falar assim número de sessões, vai depender muito do que aquela criança vai aceitar naquele momento, de como está o desenvolvimento daquela criança, quais são os comportamentos, o problema que aquela criança está apresentando, depende muito.
E aí só assim, o que que acontece? Numa avaliação que geralmente é o que a gente usa, que eu recomendo para as pessoas utilizarem como o VibMap, às vezes você vai demorar diretamente com a criança ali. Se uma criança que tem menos repertório, você vai ter menos coisa para avaliar. Se chegar uma criança lá que não fala nada, então ela tem um repertório muito limitado, você vai ter poucas coisas para avaliar naquele momento. Quanto maior o repertório da criança, quanto mais coisas ela sabe, quanto maior domínio da linguagem ela tem, mais coisas você vai Mais ter que coisas. avaliar. Quanto mais velha ela é, mais coisas espera-se que ela soubesse. Logo, teremos que ver o que uma criança de 5 anos é esperado que ela saiba do ponto de vista da linguagem, do ponto de vista de comportamento de independência e autonomia. Então, a gente vai ter que olhar tudo isso que é esperado por uma criança dessa idade e saber se ela faz ou não. Então, esses fatores, além da questão que a Bianca trouxe dos problemas de comportamento, vão ser aí importantes para saber se ela é uma criança mais colaborativa, menos colaborativa. Então, isso vai influenciar. Então, às vezes, uma criança que tem um repertório muito pequeno, às vezes você vai demorar aí umas 2 horas diretamente com a criança, mais umas 2, 3 horas com os pais para fazer a coleta das informações. E aí, você somou ali 4, 5 horas de avaliação. Aí você tem mais um tempo de planejamento de toda essa intervenção, que aí são outras horas de trabalho. Às vezes uma criança que tem um repertório maior, às vezes você vai demorar umas 12 horas com a criança. Aí eu tô colocando em número de horas, cada um vai calcular ali conforme o seu tempo de sessão, para vocês saberem os números de sessões. Mas eu sempre gosto de colocar em hora, porque a hora todo mundo sabe que 1 hora é 60 minutos e ponto final. Então, você às vezes vai demorar umas 12 horas com a criança. Dentro do VibMap, por exemplo, é esperado que a gente vá na escola. Agora tem tempo de pandemia, tem criança que não está indo para a escola. Ok, você não vai avaliar esse ponto agora, você vai deixar ali suspenso para quando voltar à normalidade você avaliar, mas você vai ter muitas outras coisas para avaliar. Tem coisas que você vai avaliar se a criança sabe ou não, não com base em nenhum protocolo, mas com base no que é esperado para a criança daquela idade. Às vezes, você vai avaliar também com base no que a família esperava que a criança fizesse. Às vezes, você tem uma demanda, tem um comportamento que para a família é muito importante. Então, você vai avaliar quais são os pontos dentro desse comportamento maior que a criança consegue fazer, para que você possa dividir esse comportamento em pedaços menores que sejam ensináveis. E aí você ensine esses pequenos pedaços até chegar no objetivo final, que às vezes é esse comportamento maior, que para aquela família é importante, que para a família do Pedro, às vezes aquilo é muito importante, mas que para a família da Maria aquilo não tem a menor relevância. Então vamos pensar num exemplo prático. Às vezes é uma família que gosta muito de viajar. E aí, então, para que essa criança consiga ficar no avião, é um repertório muito importante para essa família, que vai impactar diretamente a qualidade de vida dessa família. Às vezes você vai ter uma outra família que não. Para eles é muito importante que a criança consiga ir para a igreja e ficar lá na igreja no período do culto religioso daquela família. Então, a gente precisa trabalhar muito com a individualidade, a gente utiliza esses protocolos para fazer levantamento de repertório, principalmente repertório de linguagem e de habilidades que são relacionadas com a linguagem, mas tem muito esse olhar, que é como a Bianca trouxe, olha, a gente senta com a família, a gente conversa e a gente analisa o que é importante também para a família, que a criança tenha, que vá deixar essa família também mais motivada. A gente fala muito isso, né? Que no treinamento de pais, muitas vezes, se você quer ter sucesso no treinamento de pais, é também você escolher comportamentos alvos que sejam reforçadores para a família. Então, por exemplo, a Bianca falou pra gente lá no início da live, olha, eu tive muitos resultados com a terapia ABA, eu vi a aplicabilidade dessa ciência, eu via resultados. Ou seja, o comportamento dela de estudar sobre terapia ABA e de foi super reforçado. E de buscar conhecimento e de aplicar esse conhecimento foi reforçado. Por quê? Ela via que as crianças tinham resultado. Logo, isso manteve o comportamento dela de buscar saber mais,
de mesmo tendo experiência, mesmo tendo uma formação de qualidade dentro da graduação, ela falou, não, eu quero saber mais, então eu vou fazer uma especialização. E aí, o comportamento dela foi reforçado. Então, a gente, quando a gente faz essas análises, é para justamente mostrar para vocês que terapia ABA não é um método, é uma ciência, e que é aplicável para todo mundo, porque todos nós estamos nos comportando. Então, a gente tem o nosso comportamento reforçado, ou não, e isso faz com que a gente se mantenha ou não se comportando de determinada maneira. Então, é muito interessante quando a gente começa a ver tudo sobre essa ótica, né? Deixa eu pegar uma pergunta aqui. Responde pra gente aí, Bianca. O que os pais podem fazer para ajudar a criança enquanto não tem acompanhamento? Ela tem uma sobrinha de quase 4 anos que não fala e não anda. Bom, eu acho que o acompanhamento é sempre indispensável nesses casos, porque vai ser muito difícil esses pais saberem o que fazer sozinhos, né? Sem uma orientação de um profissional. Eu acho que os pais têm que prestar muita atenção nos sinais que essa criança está apresentando, né? Estimular muito essa criança enquanto ela não tem um acompanhamento, né? Então, dar muita atenção para essa criança, não deixar ela sozinha, ociosa, ficar brincando, dar atividades para essa criança, estimula ela não fala, mas a fala, ela é só uma parte da comunicação, né? Ela não fala, mas ela consegue se comunicar mesmo sem falar, sem produzir o som. Ela consegue dizer o que ela quer, ela consegue expressar quando ela não está contente com alguma coisa, quando ela está incomodada com alguma coisa, né? Então, dá esse espaço para que ela possa se expressar, para que ela possa se comunicar, né? E buscar um acompanhamento, né? O ideal não é esperar, não é ficar sem um acompanhamento, é procurar um médico que seja especializado, porque é um ponto de muita atenção. É uma criança com 4 anos que ainda não fala e não anda, né? Então, muito provavelmente tem uma questão motora ou uma questão comportamental muito forte envolvida, né? Então, precisa procurar acompanhamento. Eu acho que fazer alguma coisa enquanto não tem acompanhamento não é uma opção nesse caso. Eu acho que tem que ter esse acompanhamento, né? Mas já que não tem, enquanto vocês procuram esse acompanhamento, é estimular muito essa criança, né? E prestar atenção nos sinais em que ela está mostrando. Então, ela não fala, ela não anda, mas essa criança consegue pegar os objetos, ela tem essa força na mão, ela pega objetos, né? Ela consegue virar o pescoço, ela tem firmeza para sentar, ela consegue se comunicar. Como que é isso, né? Ela chora quando ela está descontente com alguma coisa, ela tem um sorriso quando ela está feliz, né? Tem essa comunicação mais básica, digamos assim. Então eu acho que é isso, é prestar muita atenção nessa criança e não deixar muito tempo livre, porque senão ela faz mais do mesmo, né? Então a gente precisa mesmo sentar com essa criança. Não deve nem ter repertório para brincar, para nada, porque ela não. Exato. Tudo que as crianças foram. As crianças típicas aprendem de maneira natural, uma criança com desenvolvimento atípico não. Então, esse é um grande problema e que não pode deixar passar, que assim, já assim, para ontem, buscar esse auxílio, né? Porque é um atraso muito grande, é um atraso assim, gigantesco, né? Então, quanto mais tempo vai passando, mais difícil vai ficando de você recuperar. Sim. Né? Porque ela vai ficando mais velha. É um efeito dominó, né? Então, assim, é o que eu falo, tempo é desenvolvimento. A gente não pode perder. Não tem essa de, o que eu posso fazer enquanto ela não tem acompanhamento. Ela tem que ter acompanhamento, não tem essa opção. Né? Porque vai chegar uma hora que você não vai conseguir recuperar habilidades que ela poderia ter aprendido lá atrás. Né? E uma criança com 4 anos que não anda é uma questão, na minha opinião, é uma questão que chama muita atenção. Muito. Então, é uma questão assim, que vai para além do autismo, inclusive. Vai para além. É uma questão motora muito forte. Sério. Então, precisa buscar por que essa criança ainda não desenvolveu esse andar. Justamente. E aí, te respondendo aqui, Fabrícia, o método ABA é aplicável para o meu filho que tem PC e autismo. Então, só fazendo uma correção um pouco chata, parece que é chato, mas isso tem um impacto. Que sempre que eu faço essa correção de que ABA não é método. Por quê? Porque se a gente tiver essa visão dele ser método, você às vezes vai receber um serviço que não é de qualidade, que não é de terapia ABA, porque você vai ter essa visão
de método. Então, método é quando eu tenho algo estruturado, algo que tem que ocorrer de uma certa forma, tem que ter uma série de fases, tem que ter uma organização, algo mais fechado, mais rígido, algo que tem que acontecer de uma certa forma que foi organizada. É como se fosse uma receita de um bolo. Para eu fazer um bolo de cenoura, eu vou ter que seguir um passo a passo. E a terapiaba não é um método porque ela não é rígida, ela é flexível. Então, ela é uma ciência, ela tem seus princípios, ela tem seus procedimentos. E a gente faz a aplicação deles conforme a nossa análise individual de cada serzinho ali que passa pela nossa vida profissional. Então, isso é muito importante porque se a gente não tem essa noção, com certeza, um profissional que chama aba de método, ele não é um profissional que teve uma formação adequada. E ele provavelmente vai cometer condutas que não são apropriadas, que não são bacanas, e não é isso que a gente quer para as crianças. Então, é bem importante, a gente bate nessa tecla por causa disso. Mas com certeza, sim. A gente precisa entender que a análise do comportamento, ela é uma ciência. Então, eu acabei de fazer uma análise do comportamento da Bianca, de estudar, né? Então, assim, quando a gente entende esse sentido da ciência, a gente entende os princípios, a gente entende como que ela funciona, como que é essa visão de mundo da ciência, a gente começa a ver ela em todos os lugares. Para as crianças típicas, inclusive, se a gente tivesse o maior domínio de análise do comportamento pelos profissionais da educação, acho que a gente teria outra realidade de escola. Então, de arranjo de formas de ensinar, de como lidar com os problemas de comportamento. Então, um exemplo clássico que eu sempre dou é o seguinte: o menino tem um problema de comportamento. E ele tem um problema de comportamento, às vezes, para fugir da aula, para sair da sala. Qual que é o comportamento imediato da professora? Ele fez uma gracinha, fez um comportamento inadequado em sala de aula, sai da sala. A função desse comportamento era justamente fugir, escapar da sala. Ele não queria estar na aula de português lendo poesia. E aí ele conseguiu. O que vai acontecer? Ele aprendeu que quando ele emite um comportamento inadequado, tá tudo bem, ele vai conseguir o que ele quer, que é sair da sala. Porque a função desse comportamento muitas vezes é fugir ou escapar, né? Escapar da demanda, que é estar na sala de aula, fugir dessa situação. Então, olha como que o sistema educacional já foi... olha essa visão, né? Ele faz alguma coisa de errado, ele tem suspensão, e fica 3 dias sem ir para a escola. Pronto, era tudo que ele queria. Ele aprendeu que quando ele se comporta de maneira inadequada, ele obtém aquilo que ele quer. Então, a gente, quando começa a olhar para a função do comportamento, isso vale para tudo, para a vida, para o comportamento do seu marido, para o comportamento do vizinho, para o comportamento da amiga, para todo mundo. Então, quando a gente começa a ver todo esse conhecimento, a gente vai vendo o quanto que isso faz sentido para todo mundo, para qualquer criança, independente do diagnóstico, porque essa é uma outra beleza que eu vejo da terapiaba. A gente não olha diagnóstico. O diagnóstico é só um conjunto, um nome que eu sempre uso essa fala. Que o diagnóstico é sempre um conjunto de comportamentos, um nome que se deu para um conjunto de comportamentos. E para a gente o mais importante é a análise individual desses comportamentos, não o nome que se deu, o diagnóstico. Ele é PC, ele é autista, ele tem síndrome de Down, ele é alguma coisa. Então, pra gente, não. Pra gente quais são as habilidades que ele tem? Quais são as habilidades que ele não tem? Como que eu posso planejar um ensino e um trabalho para ele, para que ele possa adquirir mais habilidades, ser mais independente, mais autônomo? O que eu posso fazer para ele ter menos problemas de comportamento? Então, o nosso olhar é sempre esse. O diagnóstico pra gente não nos diz nada sobre essa criança. Então, ou a falta isso é importante. dele também, ou a né? falta dele, justamente. Perfeito. Não nos diz. Então, a gente não tem essa visão. Por isso que a gente não espera diagnóstico para fazer nada. E não é porque a gente tem diagnóstico que vai mudar alguma coisa na
no nosso planejamento terapêutico. Não, isso não acontece, porque a gente está olhando para o indivíduo e não para o diagnóstico. E eu acho que esse é um olhar tão respeitoso para com o ser humano, não é? Que isso, para mim, é a máxima, assim, de respeito para com o outro e não para com diagnósticos. Até porque, dentro do autismo, que é um espectro tão amplo, você me dizer que uma criança é autista, você não me diz nada sobre ela. Eu posso ser uma criança autista totalmente que fala, que se comunica, que vai passar ali até desapercebida. E você vai ter outra que não fala nada. Você vai ter outra que é um meio termo. Então, assim, não me diz nada o diagnóstico dela. Então, a gente tem que eu sei que a gente precisa dessa questão do diagnóstico, às vezes, para direitos, igual a Bianca estava falando, olha, os médicos precisam colaborar com os pais. A gente vê uma incapacidade muito grande dos médicos em dar diagnóstico, postergam isso. E aí, o que acontece? As pessoas não têm acesso a direitos. Então, Diogo, meu marido, até já fez uma live sobre os psicólogos podem sim dar diagnósticos. Só que eu sei que muitas vezes isso ainda não é aceito. Eu acho isso um absurdo. Principalmente para o convênio de saúde. Não aceito. Eu acho isso o fim. É um absurdo. É um absurdo o psicólogo, porque a gente tem mais psicólogos do que neuropediatras, do que psiquiatras infantis. Então, é um profissional mais acessível, que está em mais locais, ele é mais acessível financeiramente e que ele tem a plena capacidade de dar um diagnóstico, porque muitas vezes o psicólogo vai passar ali diversas sessões com a criança para fazer uma avaliação, e a gente tem avaliações muito mais. A gente tem avaliações diagnósticas ali para ajudar nesse processo de diagnóstico, e que o médico nem vai utilizar, nem conhece. Então, assim, eu acho uma baita, assim, de uma sacanagem com as famílias, com os profissionais, uma hierarquização muito grande do médico acima do psicólogo, sendo que ele é um profissional que tem, sim, essa capacidade. Então, a gente tem batido muito nesse tema, falado sobre isso para conscientizar as pessoas que sim, os psicólogos podem dar diagnóstico, mas que às vezes a gente sabe que não vai ser aceito, principalmente pelo convênio, mas eu acho que a gente precisa brigar para isso ser aceito, para isso ser mais difundido, para se fazer valer o direito que é estabelecido por lei para com os profissionais da psicologia. Acho que os outros profissionais da saúde também podem dar dentro das suas respectivas áreas. Só que a gente sabe que a psicologia acaba tendo uma abrangência mais ampla, pegando a parte toda de desenvolvimento da criança. Então, eu acho que isso a gente sabe que o diagnóstico é necessário, então tem essa importância. Mas eu, por exemplo, como não psicóloga e analista do comportamento, não tenho essa máxima do diagnóstico. Para mim, é a análise dos comportamentos, mas reconheço a necessidade, a importância do diagnóstico e da gente ter mais profissionais para fazer isso. E acho que uma excelente saída é você ter esse direito dos psicólogos sendo, de fato, cumprido, né? Que é poder dar o diagnóstico. Então, eu acho isso muito importante, até porque os médicos acabam só enrolando o processo muitas vezes. E aí as pessoas não têm, e às vezes as pessoas colocam na cabeça, né, Bianca? Não, ele não tem diagnóstico ainda, então não preciso fazer terapia. Mas a criança, por exemplo, não fala, né? Então, assim, não tem problema que não tem diagnóstico, mas tem alguma dificuldade? Né? Era para estar falando? Era. Então vamos trabalhar essa fala. A gente não vai trabalhar o diagnóstico, né? Ele pode vir depois, ele pode não vir, mas a gente vai trabalhar em cima da dificuldade que aquela criança está apresentando no desenvolvimento, no dia a dia dela, né? Então eu compartilho muito desse sentimento, disso que você falou, de assim, o diagnóstico para a gente é o menos importante. Eu entendo muito a importância para as famílias, às vezes até para um alívio mesmo, né? Para ter uma resposta, saber se é ou se não é. Né? Exato. As famílias ficam muito angustiadas, né? E por questões burocráticas de direitos, de convênio médico, enfim. Mas pra gente, é o que você falou, a gente vai olhar para a dificuldade que aquela criança está apresentando, né? Então, o médico não quer dar o diagnóstico. Tudo bem, a gente vai fazer a intervenção mesmo assim. Sim. Né? Porque independente do que o médico colocar no papel, eu vou trabalhar nas dificuldades que aquela criança tem. Né? Eu vou ajudá-la a se desenvolver. Isso independente do que está no papel.
Então, eu me sinto dessa forma também. Sim, Fico bem brava sim, com essa sim. situação, de ver médicos postergando esse diagnóstico, porque às vezes para a família é muito importante, e aí acaba passando uma ideia errada do que você falou. A família fala, ah, não, não tem autismo, então eu vou parar a terapia, a criança não precisa. E a gente sabe que lá na frente vai fazer total diferença esse stop que ela deu agora na terapia, né? E Sim. tudo porque um médico falou que, ah, não, não precisa, não tem nada, né? Então, eu acho assim, se você não tem segurança para dar o diagnóstico, não dá, mas também não orienta a família a parar a terapia. Fala, olha, eu não sei te dizer nesse momento, acho que ainda é cedo para dar o diagnóstico, mas vamos continuar estimulando, né? Vamos ver como que ele vai Sim. se desenvolver. Enfim, Mesmo mas assim, isso ele fica fazer o comum. encaminhamento, né? Porque ele pode fazer o encaminhamento, eu acredito, Sim, sem dar o diagnóstico, fazer a pode fazer com solicitação. hipótese diagnóstica, o convênio aceita. Ah, tá, Ele pode legal. colocar que a criança tem uma hipótese diagnóstica de autismo. Certo. Ele não deu um diagnóstico, mas ela apresenta sinais. E para o Sim. convênio isso já é suficiente, muitas vezes. Sim, não, excelente, porque já é um caminho de deixar a família amparada em termos de terapias, né? E aí a gente sabe Sim, que no SUS, aquela dificuldade de encaminhamento, a dificuldade de ter profissionais e fazer todo esse trabalho. Então, assim, é muito complicado. E eu acho incrível como que muitas vezes os médicos deixam os seus próprios egos passarem por cima do bem-estar de centenas de crianças que passam por eles. Então, assim, eu acho que os pais, muitas vezes, né, têm que lutar muito ali pelo diagnóstico. Eu entendo a parte de direitos, mas é o que a gente fala para vocês. Mas lutem para que vocês tenham a continuidade do acompanhamento, independente do diagnóstico, mas não pausem, sim. não parem porque vocês não tiveram. Busquem, então, outro médico. Às vezes eu até falo, então, às vezes, tenta juntar um dinheiro e ir num médico particular, um médico que já esteja acostumado com isso, que já tem essa vivência de autismo. Então, assim, tente fazer isso para que você pelo menos tenha esse papel que eu sei que é tão importante para te dar acesso a outros direitos. Então, e que às vezes eu sei que pelas vias do SUS ou não vai acontecer ou vai demorar muito para acontecer. Então, mas não deixa de buscar esse acompanhamento, que é o que a gente sempre fala. Não ache que porque não tem diagnóstico seu filho não precisa ser estimulado, porque se você chegou num ponto de buscar algo, buscar um profissional, buscar esse diagnóstico, é porque você tá vendo que esse atraso existe. Então, e com certeza existe grandes chances desse atraso ser maior do que você pensa. E Então, mal não vai fazer. não. Pode ser que não seja nada, pode ser realmente que a criança só teve um atraso na fala, falou mais tarde, né? Mas assim, mal não vai fazer, gente, né? Então, assim, vai ser ótimo. Mesmo se essa criança Exatamente. no futuro não venha a ter realmente um diagnóstico de autismo, não vai fazer mal a terapia, muito pelo contrário, vai estimular esse comportamento, essa habilidade, enfim, que está em falta agora, né? E que está prejudicando essa criança, porque prejudica. Prejudica Sim. na escola, prejudica em casa, enfim. E quando é pequenininho, às vezes esses atrasos são menores. À medida que essa criança cresce, esses atrasos vão ficando maiores, maiores, maiores. Sim. E aí é quando você vê que a coisa toma proporções, Aí às você vai vezes, tendo dimensão do problema mesmo. lá pelos 8, 9 anos é quando você vai ali tendo uma maior dimensão dos reais atrasos que essa criança tem. E a Adriana te respondendo, psicólogo com TO. TO é terapeuta ocupacional. Então, geralmente, a gente tem o psicólogo, que é uma graduação, e tem o TO, que é o terapeuta ocupacional, que é uma outra graduação. Que realmente é um profissional. O terapeuta ocupacional é um profissional em falta. A gente tem pouco profissional no mercado, e aí é algo mais difícil. O terapeuta ocupacional geralmente é quem vai trabalhar a parte de desenvolvimento motor, alguns profissionais vão trabalhar com outra linha que é a integração sensorial, mas é um profissional, às vezes, um pouco mais difícil de se encontrar. Ele tem em menor número do que psicólogo, do que fono, do que É. físio. O terapeuta ocupacional realmente é um profissional mais difícil, mas é um profissional que muitas vezes faz sim parte da equipe. Eu até, ultimamente, tenho feito várias lives com terapeutas ocupacionais. Estão em falta, mas aqui no IAC elas Que estão bom. aparecendo, Então, aí, ó, a Márcia é TO, tá vendo? Sempre Tá. tem um TO aqui. Eu ando atraindo muitos TOs, porque eu acho que
duas últimas semanas eu fiz 2 lives com 2 terapeutas ocupacionais, ambas alunas É aqui. difícil mesmo. Mas é mais difícil mesmo de você ter. Geralmente, muito em São Paulo, a maioria estão lá no estado de São Paulo, pelo menos. Então, por exemplo, aqui em Goiânia não tem mais faculdade de terapia ocupacional. Ou seja, não estão se formando novos profissionais. Isso é extremamente preocupante. Então, é uma profissão que precisa ser olhada com carinho e é uma profissão extremamente importante. Então, só para te responder. Então, às vezes, o médico ele vai encaminhar para psicólogo, fone, TO. Aí esse é outro problema. Às vezes o médico não encaminha para terapia ABA, porque ele precisa encaminhar, no caso do autismo especial, especificamente para terapia ABA. Tá? Então é bem importante aí esse olhar, né? Então acho que a gente conseguiu passar um pouco aí de tudo que a gente faz, de como que é o trabalho. E como eu sempre falo, né? Eu tenho a grata surpresa de sempre saber como que vocês estão trabalhando, como que é o trabalho de vocês, o que vocês estão fazendo. E eu fico sempre muito feliz de saber que eu tenho a honra de fazer parte da formação de vocês, do caminho de vocês, ajudar um pouquinho, tornar o dia a dia de vocês mais fácil, menos sofrido, tornar a aprendizagem mais tranquila, mais fácil, mais digerível. Então, eu sempre falo e eu sempre fico muito feliz de ver o quanto que vocês estão prestando um serviço de qualidade, de saber que profissionais estão aí, estão formando outras pessoas, estão fazendo treinamento de pais, estão treinando as pessoas da equipe. Então, eu fico muito feliz, Bianca, de você dar seu tempo pra gente, de contar como que é o seu trabalho, o que você faz, e de você também ter confiado aí, assim como os pais confiam no seu trabalho, mas você também ter confiado no meu aí na nossa pós. Eu que agradeço o convite. Agradeço também o conhecimento que você passa. Foi a melhor decisão ter feito essa pós. Eu indico muito, porque eu gosto muito do método de ensino de vocês, a disponibilização de materiais, né? A grade, eu acho que é sensacional da pós. Fiz o VibMap também com você. Então, eu gosto muito, indico. E foi um tempo que a gente passou aqui sensacional, foi muito bom esse bate-papo, esse convite. A honra é toda minha. Ah, imagina, eu fico feliz. E sempre fico feliz quando vocês fazem um curso e fazem outro também. Eu fico muito feliz isso. Até um ponto que me elogiam dentro da nossa plataforma de pagamentos. O meu gerente de contas fala lá muito que, nossa, vocês têm muito... o cliente compra de vocês sempre mais de uma vez. Isso é um sinal que vocês fazem um trabalho sério mesmo. Eu falo assim, ainda bem. Mas vocês, dá trabalho, é difícil. Quando eu fechei os 2 de uma vez já. E aí eu ainda perguntei, vocês não tem outra pós? Não tem pós em autismo, só tem ABA. Específica. Não, que legal. Fico muito feliz e fico muito honrada mesmo. Muito bom. E eu espero que a gente tenha outras oportunidades para continuar se falando e para você contar pra gente como que tá sendo o trabalho, dicas de repente, de alguns momentos que você tá vivendo, de coisas que estão acontecendo. Vai ser um prazer te receber aqui mais vezes para você poder orientar os pais, trazer aí tudo que você tá vivendo e tudo que você tá fazendo. E só para não te deixar sem resposta aqui, acho que é Fernanda, como que é uma AT no ambiente escolar? Tem live que eu faço com a AT do meu filho, com a AT do Dioguinho, ter um IGTV lá que a gente falou sobre o trabalho dela dentro da escola. E ela conta um pouco, ela já está comigo já há 5 anos, e ela conta um pouco de como que é o trabalho dela como AT na escola. Então lá a gente falou só sobre isso. Então você vai ter esse material lá. E muito obrigada por todo mundo que está aqui com a gente. Bom descanso para todo mundo. Boa noite. Nesse finalzinho aí de semana, já de quinta-feira. Beijo, Bianca. Obrigada, viu? Beijo Tchau. Obrigada, Michele. Obrigada para quem acompanhou, gente. Boa noite. Boa noite. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.